Boa noite. Boa noite. Eu queria cumprimentar aqui os companheiros militantes e as companheiras militantes, os delegados do Partido dos Trabalhadores. Queria aproveitar esse momento também e lembrar 3 valorosas companheiras que, infelizmente, perderam suas vidas recentemente, a Célia, a Lurdinha e a Rosângela Rigo. Quero cumprimentar o nosso presidente Lula, que fez um magistral, tocante e emocionante discurso aqui hoje. Cumprimentar também o Rui Falcão, da mesma forma, fez um pronunciamento cheio de força. Quero cumprimentar todos os ministros presentes, e o que eu combinei com o Lula é que ele falaria dos ministros, e aí eu não falava dos ministros. Então, cumprimento cada um dos ministros e ex-ministros aqui presentes. Cumprimento o governador Rui Costa, e agradeço o governador Rui Costa pela recepção que eu recebi aqui hoje, que tenho certeza todos vocês receberam. Cumprimento também o vice-governador João Leão, e asseguro a ele que ela não se referiu a ele quando disse que eu matava um leão por dia. Cumprimento também o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, o governador do Ceará, Camilo Santana, do Piauí, o nosso índio, Wellington. Cumprimento a vice-governadora do Acre, a Nazaré Araújo. Cumprimento o senador aqui presente, Jorge Viana. Cumprimento o José Pimentel, líder do governo no Congresso Nacional. Humberto Costa, líder do PT no Senado. Zé Guimarães, líder do governo na Câmara. Cibá Machado, líder do PT na Câmara. Em nome deles, cumprimento todos os parlamentares. Cumprimento o nosso querido prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, ex-ministro da Educação, e a prefeita de Governador Mangabeira, a Domingas Paixão. Por meio deles, cumprimento todos os prefeitos e prefeitas aqui presentes. Quero dirigir um cumprimento aos nossos representantes dos partidos aliados. Primeiro, quero cumprimentar a Luciana Santos, do PCdoB, recentemente eleita para presidir aquele partido. E eu tive a honra de estar presente na eleição e na posse da Luciana. Queria também cumprimentar um grande parceiro nosso, o senador Cid Nogueira, do PP. Cumprimentar o Romênio Pereira, coordenador do Congresso e secretário-geral do PT, e, por meio do Romênio, eu cumprimento toda a Executiva Nacional. Cumprimentar o Everaldo Anunciação, presidente estadual do PT. Cumprimentar o senhor Pepe Baiardi, secretário de Relações Internacionais da Frente Ampla do Uruguai, e todos os representantes de delegações estrangeiras aqui presentes. Cumprimentar o presidente nacional da Central Única dos Trabalhadores, o Wagner Freitas. Cumprimentar o Alberto Brock, da CONTAG, presidente da CONTAG, a Elisângela dos Santos Araújo, da Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar, FETRAF, a Karina Vitral, da UNE, recentemente eleita pela UNE. Eu posso dizer, Karine, quais são os 3 Bs?
Dizem que para ser presidente da UNE precisa de 3 Bs: ser brava, bonita e baixinha. E o Eduardo Cardoso, da Central de Movimentos Populares. Cumprimentos os senhores e as senhoras, jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Senhoras e senhores, essa eu cumprimentei no início. Cumprimento mais uma vez a militância. Bom, companheiros e companheiras, eu apreciei o meu retorno da viagem oficial que eu fiz à Europa, onde eu participei da reunião de cúpula dos países da América Latina e do Caribe com a União Europeia, com os países da União Europeia, porque eu queria muito estar aqui com vocês. Por isso, companheiras e companheiras, eu estou aqui presente agora, nessa cerimônia de abertura do 5º Congresso do meu partido. Nessa reunião, eu tenho certeza que vocês sabem que nós fomos à Europa para afirmar a visão da América Latina e do Caribe, diante da crise mundial. Somos uma região que reduziu a desigualdade. E demos também nessa reunião um importante passo no fortalecimento do nosso querido Mercosul, que em conjunto com todos os países lança um acordo agora com a União Europeia. Mas, companheiros e companheiras, esse é o momento para a gente dizer, e eu quis aqui vir e dizer a vocês, que nós somos um governo que tem a coragem de realizar ajustes e que faz esses ajustes para dar sustentabilidade, perenidade, continuidade, fazer avançar o projeto de desenvolvimento, o projeto de mudanças que nós adotamos desde 2003. Nós não mudamos de lado, nós não alteramos os compromissos que temos com o Brasil e que o PT defende desde que nós chegamos ao governo federal com o presidente Lula. Eu vim aqui lembrar que nosso 4º mandato, o mandato que nós elegemos a mim, presidenta da República, está apenas no seu início. Eu vim para assegurar a cada militante petista que temos uma agenda forte, uma agenda consistente de medidas que vão garantir a retomada do crescimento, a continuidade e o avanço do processo de inclusão, do processo de ascensão social do nosso povo. A nova etapa da nossa caminhada está apenas começando. E eu quero fazer esse percurso junto com o povo brasileiro, junto com o meu partido, junto com os partidos da base aliada. Tenho certeza que o PT e os partidos que fazem parte da nossa coalizão estarão comigo nessa conjuntura. E vai continuar buscando nas ruas e no povo a força que produz as grandes mudanças sociais. O PT é um partido que foi forjado nas lutas de resistência e oposição à ditadura. Nas lutas dos trabalhadores, o PT é um partido, e eu estou dizendo isso para provar que o PT é um partido preparado para entender que, muitas vezes, as circunstâncias impõem movimentos táticos para a manutenção do objetivo mais estratégico. No nosso caso, a transformação do Brasil em uma nação desenvolvida
menos desigual e mais justa. O PT deve saber fazer a leitura correta da conjuntura que nós estamos vivendo. O PT deve propor caminhos que representem o melhor para o país, o melhor para o povo brasileiro. Uma agenda de construção do novo. É disso que se trata, é disso que faz com que nós nos mobilizemos e é disso que queremos que vocês saibam neste momento. Trata-se de preservar conquistas, de consolidar avanços e de estabelecer um novo mandato de mudanças. Trata-se de governar para fazer ainda mais do que já se fez. Esse é meu objetivo, e eu estou certa que é também o objetivo de todos aqui. Todos que estão aqui compartilham essa vontade de transformar o Brasil. Para alcançar isto, nós precisamos caminhar juntos e firmes. O governo, o PT e os partidos aliados, os movimentos sociais. Preciso de cada um de vocês, de toda a força que vocês podem me dar, estando ao meu lado. Queridos militantes petistas, não se deixem abater por discursos e comportamentos intolerantes, porque nós sabemos como eles são hoje produto de uma intolerância de uma minoria. Não se submetam aos que torcem pelo nosso fracasso, do partido e do governo. Municiem-se de informações, argumentos que desmintam a acusação de que o país está preso numa armadilha e numa paralisia. Por exemplo, falem da Petrobras. A Petrobras, reorganizada, capaz de punir aqueles que dela se beneficiaram ilicitamente. Mas falem com orgulho da Petrobras, ganhando prêmios. A Petrobras, esse ano, ganhou o Oscar da área de petróleo, lá na OTC. Foi pouco anunciado, mas ela ganhou esse prêmio, que é o mais importante prêmio na área de petróleo e gás. É um prêmio por inovação tecnológica. A Petrobras, contra todas as provisões pessimistas, aprovou o seu balanço. A Petrobras bate recordes de produção no pré-sal. A Petrobras teve um lucro de 5,3 bilhões somente no primeiro trimestre de 2015. E suas ações, desde janeiro, se valorizaram em 60%. Falem do pré-sal, aquele pré-sal que diziam uns que não existia, outros que nós não conseguiríamos explorar. E hoje já atingiu a produção de 800 mil barris de petróleo por dia. Quando falarem da Petrobras, aproveitem para dizer e deixar bem claro que nós não vamos abrir mão do regime de partilha, nem do programa de conteúdo nacional. O regime de partilha garante a soberania do país sobre suas reservas. E a política de conteúdo nacional recriou a indústria naval e gerou empregos por todo o nosso país. Ambos são a garantia de que a maior parte da riqueza do pré-sal tem de ser do povo brasileiro. Contem sobre os acordos recentes que nós firmamos com o México e com a China. Aliás, a China é nossa parceira estratégica global, importante para
expandir o nosso comércio internacional e com quem realizaremos em parceria grandes investimentos. Relatem as conquistas de nossa política externa soberana. Falem do Plano Nacional de Exportações, que vamos lançar agora em junho. Lembrem que, com o nosso governo, o Brasil se tornou fundador do Banco de Desenvolvimento dos BRICS, que começará... Banco do Desenvolvimento dos BRICS, que agora nós vamos formar a diretoria e o conselho de administração, quando? Agora em julho, numa reunião na Rússia. Contem também que o Plano Agrícola e Pecuário da Agricultura Comercial destina 187 bilhões ao financiamento dos negócios agrícolas, 20% mais que na safra anterior. Mas digam também que agora, em junho, nós vamos lançar um novo Plano Safra para a Agricultura Familiar, que vai contar também com mais recursos, viu, Brock? Com bem mais recursos. E nós vamos, com isso, continuar batendo recordes de produção agrícola e de produção agrícola de qualidade, com base na agroecologia. Queridos companheiros e queridas companheiras, eu gostaria também que vocês falassem sobre esse programa que nós lançamos essa semana. Um programa de concessões, que é a nova fase desse programa. É uma nova fase de investimentos na área de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Esses investimentos estão em torno de 198 bilhões de reais. E esses investimentos são fundamentais para o país. Tanto para o país voltar a crescer, mas também voltar a crescer com qualidade. É importante que nós lembremos a população que a primeira fase, ao contrário de que alguns dizem, foi um sucesso, porque nós conseguimos conceder mais de 5.300 quilômetros de rodovias, com o menor pedágio por cada 100 quilômetros, um pedágio que é um dos mais baratos do país. Também vocês têm de falar sobre os 6 aeroportos, aqueles aeroportos que não existiam, como certos órgãos diziam, que não teria Copa, porque não ia ter aeroporto. E hoje, nós temos 6 aeroportos que têm padrão internacional, acima, inclusive, da média internacional, e que estão colocados à disposição daqueles que nunca podiam viajar de avião antes, e que hoje podem. Não é só que nós temos quem viaja de avião, mas as pessoas que viajam de avião têm acesso hoje a aeroportos de qualidade. Lembrem-se que nós fizemos a lei dos portos. Essa lei dos portos que eles esquecem e que permitiu que nós autorizássemos, em 2 anos, 40 terminais portuários. Falem do salário mínimo de R$ 788, que acumula um crescimento real de 76%, quando comparados com o início do que o Lula recebeu em 2003. E que, nesses últimos 4 anos, teve um aumento real de 14,9%. Contem que não existem mais centenas de municípios sem sequer um médico na rede pública, um único médico. Essa era a realidade, porque hoje o governo federal paga a remuneração
de 18.240 médicos do programa Mais Médicos, que garante o atendimento digno de saúde para 63 milhões de brasileiros. Digam que somente no primeiro semestre de 2015, esse dado é muito importante, que somente no primeiro semestre de 2015, o governo federal assegurou para 670 mil jovens que eles tivessem acesso a estudos universitários, graças às nossas políticas, isto é, graças ao SISU, Sistema Único de Seleção, ao ProUni, ao FIES, e que as novas vagas do segundo semestre, inclusive do FIES, vai permitir que no ano de 2015 nós tenhamos 1 milhão de novos estudantes universitários chegando à universidade. Não é 1 milhão acumulado em vários anos, é 1 milhão de jovens, de novas vagas nas universidades brasileiras, tanto as públicas como as privadas. Lembrem que criamos o Minha Casa Minha Vida, o maior programa de habitação da história do Brasil, e que, nas 2 primeiras etapas, parte no governo Lula, parte no meu primeiro mandato, nós contratamos 3.750.000 moradias. Sem dúvida, no mundo, um dos maiores programas de moradia popular. Desses 3.750.000, nós já entregamos a chave para a pessoa morar em 2.200.000. O restante está já contratado e sendo construído. Portanto, tem em torno de 1.470.000 moradias hoje em construção no Brasil. E agora nós vamos lançar, no início de agosto, o Minha Casa Minha Vida 3, com mais 3 milhões de moradias. Esses números não interessam tanto como esse outro que eu vou dizer. No fim de 2018, com esses 6.750.000 moradias, 6.750.000, nós teremos contribuído para garantir o acesso à casa própria. Esse é um sonho, é aquele sonho que cada família tem, para algo como 30 milhões de pessoas. O cálculo é porque, geralmente, são famílias mais numerosas, são famílias com muitas crianças e muitos adolescentes, que agora têm uma moradia digna, e são brasileiros que precisam de ter sua casa para se proteger, para se sentir seguros, para criar sua família. Lembrem-se que foi o PT que adotou as políticas que nos permitiram retirar 36 milhões de brasileiros da extrema pobreza. Agora, no ano passado, sair do mapa da fome da FAO e elevar, com os últimos dados, mais de 50 milhões de pessoas para as classes médias. Uma mobilidade social única no mundo. Aliás, no mundo, o que se vê é o aumento da desigualdade, é a concentração de renda no 1% mais rico contra os 99% da população. Nós temos muito a dizer, muito a mostrar e muito a fazer, porque nós somos sujeitos, nós somos aqueles que são os protagonistas de uma transformação no Brasil sem precedentes, que está garantindo direitos, dando poder ao povo brasileiro. Isso, sem dúvida, é motivo de temor, é motivo de desconforto para todos aqueles que, no passado, ou governaram o país, ou participaram indiretamente do governo por séculos, ampliando privilégios, ampliando a exclusão.
E, companheiras e companheiros, para nós, não, para nós é motivo de orgulho. Para nós é motivo de muito orgulho. Por isso, meus companheiros e minhas companheiras, é verdade que nós vivemos uma conjuntura difícil. E esta é a hora de ver quem é quem. É nos momentos de calmaria, não se vê direito quem é quem. É sempre mais fácil, porque todo mundo, nos momentos de calmaria, quer ser parceiro das vitórias e das realizações. Mas, companheiros, nas horas mais difíceis, quando medidas, por vezes duras, precisam ser tomadas, é que é necessário e que realmente nós sabemos com quem podemos contar. Felizmente, companheiros, sei que posso contar com o PT e com os partidos aliados. Eu preciso contar com o meu partido, um partido vivo, que sempre se forjou no debate, que é livre para fazer propostas, autônomo na defesa do seu programa, firme e construtivo nas críticas, porque críticas são possíveis e necessárias. Nós nunca achamos que todos nós temos de andar no mesmo ritmo e pensar do mesmo jeito. Mas eu sei que o PT está engajado no governo que elegeu, que o representa e que não pode prescindir, esse governo não pode prescindir do apoio do PT. Companheiros, quero fazer aqui uma reflexão com vocês. Desde o governo Lula, em final de 2008, 2009, nós vimos enfrentando a crise financeira mundial que eclodiu lá atrás, em 2008. Nós tivemos, sem dúvida, uma estratégia bem-sucedida. Uma estratégia que mobilizou inúmeras medidas que a gente chama de contracíclica, contra a crise, contra o desemprego, contra a redução da renda. Essas medidas permitiu que nós ampliássemos nossos programas sociais e os investimentos públicos. Nós aumentamos, no meu período, de forma muito significativa e em larga escala, o volume de crédito subsidiado. Nós reduzimos os juros e pagamos a diferença desses juros. Mobilizamos os bancos públicos para garantir o acesso ao crédito de longo prazo, ao crédito de médio prazo, ao crédito de curto prazo. No Brasil, os bancos públicos sustentaram todas as políticas de investimento em infraestrutura e na área também industrial. Qualquer investimento significativo no Brasil teve a digital do BNDES. Teve lá a digital do BNDES, da Caixa, do Banco do Brasil, do Banco do Nordeste, do Banco da Amazônia. Nós desoneramos impostos sobre atividade produtiva e também aqueles que recaíam sobre a população. Exemplo disso é, no caso dos investimentos, nós desoneramos o investimento de bens de capital, desoneramos a folha de pagamento, a produção e, sobretudo, a cesta básica. Fizemos de tudo o que era necessário fazer, com os instrumentos de que dispunhamos, para proteger o consumo da população, o investimento, os empregos e a renda dos trabalhadores e dos empreendedores. Nós fomos bem-sucedidos, porque temos conseguido evitar
que sobre o peso, sobre o povo brasileiro, recaísse o peso do pior da crise internacional. O que foi o pior da crise internacional? A redução de direitos, a redução de salários e o desemprego. Nós não causamos essa crise. Não podemos ser responsabilizados por ela. Mesmo que os efeitos dela, agora, depois de 7 anos de luta permanente contra esses efeitos, começam a nos atingir. Nós estamos no 7º ano dessa luta contra a crise internacional. Nós sabemos que a crise chegou agora aos países emergentes. Eu quero dizer para vocês que essa luta para proteger os brasileiros já está não só no 7º ano, mas que ela teve um alto custo fiscal, porque nós absorvemos todas essas medidas no orçamento da União. Foi feito com dinheiro do orçamento federal. Agora, eu quero aqui dizer também outra coisa. Esse custo que nós assumimos foi uma decisão consciente, coerente, porque nós somos um governo com compromisso com os que trabalham e empreendem. Outro governo, sem os compromissos que nós temos, teria escolhido o caminho mais fácil. Qual era o caminho mais fácil? É o caminho que eles sempre usaram. Desemprega logo de uma vez, reduz o salário logo de uma vez, acaba com os investimentos em infraestrutura e com os programas sociais. Sempre foi assim no Brasil, antes do governo Lula, em 2003. Seguiram esse caminho em várias oportunidades ao longo da nossa história. Nós não queríamos isso. Nós não podemos querer isso. Mas agora nós temos, depois de 7 anos de sustentar toda uma política contra a crise, nós temos de fazer 2 coisas. Primeiro, nós temos de fazer uma escolha. Ajustar o mais rápido possível a economia para voltar a crescer. O mais rápido possível. Quanto mais rápido nós ajustarmos, mais rápido nós retomaremos ao crescimento. Mas eu falo também de outra característica que nos diferencia. É que nós não achamos correto ficar parados contemplando o ajuste necessário. Não, nós não queremos isso. Nós achamos que, em simultâneo, é preciso promover investimentos em infraestrutura, em energia, investir na agricultura, na indústria, patrocinar exportações e continuar fazendo tudo para que o nosso povo tenha garantido o que conquistou. Aliás, nós somos imbatíveis em programas sociais e temos de continuar a fazê-los, porque nós sabemos como fazer a inclusão social. Por isso, meus companheiros e minhas companheiras, eu quero também reafirmar aqui, nós temos de fazer os ajustes, sim, tanto por razões internas como por razões externas. Por razões externas, é fato que a economia internacional ainda não se recuperou da crise. A economia americana tem uma recuperação tímida. A crise na Europa não está superada. E a China tem seu menor crescimento em 25 anos. Os preços das commodities importantes, como os alimentos, os minérios, o petróleo, eles não continuam mais a crescer no ritmo que vinham crescendo.
Além disso, nós estamos enfrentando os efeitos da maior seca e da maior crise hídrica das últimas décadas, prejudicando o país inteiro. E, de forma muito forte, o Nordeste, mais uma vez, e, surpreendentemente, o Sudeste. Isso teve impacto no preço da energia e dos alimentos, assim como produziu uma inflação que nós queremos que seja momentânea. O nosso compromisso de combater a inflação é um compromisso que faz parte do nosso ideário, porque nós sabemos que inflação alta corrói a renda do trabalho, corrói a renda do trabalhador, corrói e reduz o próprio crescimento econômico. Nós, agora, temos de adotar ações táticas, entre as quais os ajustes nas contas do governo, para assegurar que o nosso modelo de desenvolvimento e de conquistas alcançado nos últimos 13 anos, ele tenha continuidade. Eu quero dizer para vocês, numa frase curta, o país vai voltar a crescer. Para colocar o país na rota do crescimento, nós temos que fortalecer o equilíbrio fiscal e o combate à inflação. Algumas medidas são difíceis, como já disse, mas é imperativo que sejam tomadas logo, pois a demora atua contra o país e contra o povo. Nós, meus queridos e minhas queridas militantes, temos, de fato, também a consciência de um ponto, tocado, aliás, pelo Rui Falcão. O esforço para a retomada do crescimento, ele impõe sacrifícios a todos. E eu quero dizer para vocês que a distribuição desses sacrifícios deve ser justa e equilibrada. Eu asseguro a vocês, ao meu partido e aos brasileiros, nós vamos preservar os direitos dos mais pobres e daqueles que mais precisam do apoio e da proteção do Estado. Serão preservados, sem qualquer prejuízo, todos os programas sociais, como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o FIES, o Pronatec, o ProUni, o Ciência Sem Fronteira, o Mais Médicos, o Viver Sem Limites, o aumento de oferta de água no Nordeste, em especial a interligação do São Francisco, que nós queremos ver inauguradas. Quero que fique bem claro para vocês, todos os programas imprescindíveis à continuidade de nosso projeto de desenvolvimento estão preservados, inteiramente preservados. Estejam certos que os direitos dos trabalhadores serão garantidos e vamos lutar para ampliar as oportunidades de ascensão social para os até há pouco excluídos. Essa é uma das razões pelas quais nos opomos àquela simplificação em relação à lei da terceirização. Reconhecer direito dos terceirizados é necessário. Agora, eliminar a diferença entre atividades fins e atividades meios, não, isso não pode ocorrer. Eu não posso impedir, queria dizer para vocês aqui, que a oposição desmereça ou deprecie o que estamos fazendo. Ela cumpre o papel dela. Eu devo, contudo, contar com quem? Eu devo contar com o meu partido, com os partidos da base aliada, com os movimentos sociais, para apoiar o governo e ajudar a dar continuidade a esse projeto estratégico, que faz parte não só dos nossos sonhos,
faz parte, sobretudo, do que nós fizemos, aquilo que nós fizemos, com o esforço de cada um e de cada uma, em todos os governos, nas lutas sociais também, e, sobretudo, nos estados, nas prefeituras, nas câmaras de vereadores, na luta parlamentar. Nós temos de lutar contra as sombras debaixo das quais nossos adversários tentam esconder os avanços que proporcionamos ao povo e ao país. Cobrir de um véu que simplesmente tenta dizer que o Brasil não mudou, quando nós sabemos, nós que vivemos todo esse processo, não só como o Brasil mudou, mas ainda porque fizemos essa mudança, sabemos o quanto ainda tem para mudar. E ao saber que desafios enormes estão pela frente, não apenas na economia, é que é imperativo que nós continuemos unidos, com todas as forças progressistas, para fortalecer isso que dá base a esses avanços obtidos, avanços sociais, avanços econômicos, avanços culturais, avanços éticos e morais, obtidos depois da redemocratização do Brasil, mas, sobretudo, nos últimos 13 anos de governo. Por isso, companheiras e companheiros, eu queria dizer para vocês que o PT também nunca se restringiu, nunca limitou a sua atuação aos limites da política tradicional. Desde sua constituição, o PT foi um partido identificado com a modernização dos costumes, com as demandas contemporâneas e com respeito ao direito de todos os cidadãos, de todas as cidadãs. O PT nasceu com este DNA e não deve abrir mão dele. Porque se ele abrir mão dele, ele abdica de uma parte da sua alma. O PT deve continuar sendo um partido conectado com as lutas pelos direitos individuais, com o combate ao racismo, ao preconceito, ao machismo, à xenofobia. A agenda do PT, é a agenda da humanidade. Inclui o resgate da dívida que nosso país tem com os negros, vítima de 350 anos de escravidão. Décadas, mas não foi só 350 anos de escravidão, décadas e décadas de exclusão aberta ou dissimulada. O PT inclui também a demanda, a luta pela participação da mulher, pelo poder da mulher e a proteção que o Estado brasileiro deve dar a todas as brasileiras contra a violência cometida contra elas, fora e dentro de casa. Faz parte também dessa dívida a luta de proteção das populações indígenas. Populações indígenas que constituem uma parte absolutamente fundamental da nossa nacionalidade. Faz parte dessa dívida a ampliação do acesso das crianças, dos jovens e dos trabalhadores a um ensino de qualidade, à pátria educadora. E essa pátria educadora, ela é responsável por duas coisas. Primeiro, nós só consolidaremos definitivamente a inclusão social através da educação de qualidade para todos os jovens e crianças. Segundo, nós só seremos um país desenvolvido se apostarmos
em educação, ciência, tecnologia e inovação. Então, a Pátria Educadora cumpre um duplo papel, um papel de ascensão social do povo brasileiro e, ao mesmo tempo, de ascensão econômica e soberana do Brasil. Isso é o cerne da Pátria Educadora. Também o nosso compromisso com a saúde pública universal. Em época de Conferência do Clima, da chamada COP21 em Paris, nós temos de ter orgulho do fato que somos um dos poucos países que cumpriu a sua meta voluntária de redução mínima de 36% das emissões de gases de efeito estufa. E fez isso em 2015, já antecipou de forma efetiva, porque os 36% eram para ser cumpridos até 2020. Nós já cumprimos 72% disso em 2015. Somos talvez o único país que atingiu uma meta tão ambiciosa. Devemos ter muito orgulho da nossa relação com o clima. Aliás, a Rio+20 foi exemplar, porque ela definiu o princípio de que é possível, ao mesmo tempo, crescer, incluir, preservar e proteger a natureza. Enfim, eu quero falar também do combate à corrupção. O combate à corrupção. O que estamos, e esse governo, o governo do presidente Lula, enfrentou isso com determinação. Nós temos de ter coragem de disputar isso. Determinação inédita na história do nosso país. Uma determinação que reflete, que está refletida na punição, pela primeira vez, de corruptos e corruptores. Porque foi no nosso governo que as duas pontas da corrupção tiveram uma legislação que condenasse tanto o corrupto como o corruptor. Ao mesmo tempo, o fato dos nossos governos, e em todos eles, termos garantido independência à Polícia Federal e absoluto respeito ao Ministério Público, superando os tempos que vocês devem estar lembrados, os tempos dos procuradores, que, em vez de agir, engavetavam acusações. O PT e os demais partidos democráticos prestarão grande serviço ao Brasil se enfrentarem, repito, com coragem, o debate da segurança pública, porque nós devemos evitar o retrocesso que poderá advir, por exemplo, da redução da maioridade penal. A questão da segurança pública envolve também a questão, que eu escutei aqui, a questão da violência contra a juventude negra. Envolve que nós tenhamos uma agenda não regressiva, como é essa, que pretende resolver a questão da violência que atinge o jovem e o menor, colocando-o nos presídios. Tem de ser resolvida, com punição, por exemplo, às quadrilhas que empregam menores, com tempo maior de prisão para os adultos que usam os menores como uma espécie de escudo. Mas, de qualquer jeito, nós temos de ter propostas para que nós não tenhamos uma volta atrás na visão que temos da sociedade e do convívio entre nós. Isso, no mínimo, em nome da democracia, da cidadania e da civilização. Eu acredito que nós temos de mobilizar as forças progressistas da sociedade brasileira. Mobilizá-las para defender, com unhas e dentes, todas as conquistas que nessa área a sociedade brasileira, enfim,
as mais variadas camadas da população obteve desde o processo da redemocratização. Companheiros e companheiras, por fim, eu queria dizer para vocês que a história costuma ser o nosso juiz mais severo. Eu não tenho receio de me submeter ao julgamento da história, pois minhas ações sempre foram guiadas por uma visão generosa do meu país e pelo compromisso inarredável com os direitos do povo do meu país. De todo o povo do meu país. Quero dizer a vocês que eu vou lutar com todas as minhas forças para que a história registre que estive sempre desse lado do qual nós estamos. E tenho certeza que nós juntos passaremos ao meu sucessor um Brasil rico, inclusive, justo, livre da fome e da pobreza extrema. Um país com emprego e renda, garantidos para os trabalhadores, estímulos e apoio àqueles que empreendem, que trabalham, que criam riqueza com o suor do seu rosto e com o esforço da sua mão da sua mente. Eu considero que garantir ao nosso país que o nosso país seja mais democrático ainda, muito mais democrático, que as conquistas que nós obtivemos nos últimos tempos sejam não só mantidas, mas expandidas em todas as áreas, na área ética, na cultura, porque o Brasil precisa muito da cultura para falar da sua alma, porque nós temos algo em comum, que é a alma, que é os sonhos, que é a esperança do povo brasileiro. E é isso que um partido também tem de entregar sonhos, tem de entregar esperanças e tem de entregar um olhar e uma visão de futuro. Eu tenho certeza que o PT, os partidos aliados, o governo, os movimentos sociais, a sociedade brasileira, serão capazes de, juntos, todos juntos, transformar esse país com o qual nós sonhamos, no país real. E, mais do que isso, ao realizar esse sonho, cumprir todo o potencial que o nosso país tem, que a nossa soberania merece e que o nosso povo anseia. Eu queria dar um viva a todos aqui que estão nessa sala.